Glória a Deus. Então, quero convidar você neste momento para meditar comigo, para meditar conosco na preciosa palavra de Deus. E eu quero ler Lucas capítulo 18. Na verdade, para podermos entender o assunto completo, eu precisaria ler pelo menos até o versículo de número 8. E devo ler para você compreender a parábola contada por Jesus. Lucas capítulo 18, versículos de 1 ao 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los, em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quero que você atente bem para o versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Bem, essa é uma das parábolas que Jesus interpreta antes de contar a parábola. Ele já faz a aplicação. Na verdade, se você observar os evangelhos, os 4 evangelhos, todas as vezes que Jesus prega, que Jesus ensina, que Jesus ministra a palavra, Jesus faz 3 coisas interessantes. Primeiro, ele explica. Segundo, ele ilustra. Terceiro, ele aplica. Primeiro, ele explica. Segundo, ele ilustra. E terceiro, ele aplica. Mas em algumas ocasiões ele inverte a ordem. Às vezes ele começa ilustrando, por exemplo, quando ele conta a parábola dos 2 filhos, envolvendo o filho pródigo, por exemplo. Ele primeiro ilustrou. Em algumas outras ocasiões, ele faz uma aplicação de modo que os seus ouvintes ficam esperando o conteúdo seguinte. E aqui Jesus já traz uma explicação interessante. Depois ele conta a ilustração. Primeiro ele explica, dizendo que eu vou falar para vocês é uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então aqui já temos a primeira grande lição. E qual é a principal lição que Jesus deixa claro? Ele já está explicando e ao mesmo tempo aplicando. Bem no final ele faz a aplicação. Depois que ele ilustra, ele faz uma aplicação dizendo: perceba, ele diz no versículo 6, considerai o que diz este juiz iníquo. Ele manda os seus ouvintes prestar atenção aos detalhes
das palavras daquele juiz. E em seguida Jesus diz: e Deus não faria justiça aos seus escolhidos? Ou seja, aquele juiz iníquo faria justiça à viúva porque ela estava clamando dia e noite, porque ela estava insistindo, porque ela estava perseverando. E Deus? Agora Jesus chama a nossa atenção e aplica o conteúdo da sua ilustração, que é a parábola. Então ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, bem aqui, encerra, na metade do versículo 8, encerra a parábola do Senhor Jesus. E o que desejo compartilhar com você hoje, depois de ter feito essa introdução com esta parábola contada por Jesus sobre o dever de orar sempre, o dever de perseverar, então eu quero compartilhar com você algumas lições extraídas do ministério de Jesus sobre a oração. E eu vou me valer de alguns esboços, de algumas reflexões pessoais que, pela graça de Deus, eu escrevi nesse livro, Aprendendo a Orar com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Esse livro foi escrito depois que eu preguei uma série de mensagens sobre a importância da oração, e Deus me direcionou para escrever estas reflexões sobre a importância, sobre o dever, sobre a perseverança na oração e os resultados de uma oração eficaz. Então eu me detive sobre o ministério de Jesus com relação à oração e depois escolhi algumas mulheres como personagens principais para, da vida delas, trazer lições para a nossa vida de oração. Ou seja, o que elas podem nos ensinar sobre a oração no Antigo e no Novo Testamento. Como eu não vou ter tempo de me referir ao livro todo, obviamente, seria impossível numa mensagem de poucos minutos como esta, eu quero me deter, pelo menos, em 3 aspectos do ministério de Jesus acerca da oração. Eu vou começar pelo que diz o capítulo 3 aqui do livro, que é a página 32. Eu vou extrair as reflexões que eu mesmo já havia escrito sobre esse importante assunto e quero que você pense comigo. Ninguém ensinou sobre a oração melhor do que Jesus. Por quê? Porque ele deu um valor extraordinário à oração durante toda a sua vida. Como era a vida de oração de Jesus? Ora, os evangelistas no Novo Testamento nos informam que Jesus costumava orar tanto em particular como em público. Por exemplo, vou citar um pouquinho só do que escrevi aqui. Jesus orava pela manhã, de madrugada, às vezes antes de amanhecer o dia. Jesus orava antes de realizar milagres. Jesus orava durante a realização de alguns dos seus milagres. Jesus orava após a realização de alguns dos seus milagres. Jesus orou antes de escolher os 12 apóstolos. Jesus orou lá na cruz, durante o seu sacrifício. Jesus orou depois pelos seus discípulos e atualmente ainda continua orando por nós. Continua intercedendo pela igreja. Ele nos ensinou que podemos orar em todas as ocasiões. Veja as mais diversas ocasiões em que Jesus orava e orava com perseverança. Ele orava quando estava ocupado. Ele orava quando estava cansado. Ele orava quando tinha uma decisão a tomar. Ele orava quando se preparava para iniciar seu ministério. Ele orou quando, diante de decisões ministeriais importantes, ele chegou a passar muito tempo em oração, e um dos evangelistas diz que ele passou a noite em oração. Ele orou quando enfrentou a cruz. No jardim do Getsêmani, Jesus orou 3 horas antes de enfrentar seu julgamento
e a sua crucificação. Ele já havia feito uma longa oração intercessória pelos seus discípulos, conforme João capítulo 17. Então, nós aprendemos que a vida de oração de Jesus nos ensina a importância de nutrir comunhão com Deus. Receber orientação espiritual, buscar forças, encarar uma fase crítica da vida ou do ministério, despertamento espiritual, renovação, todas essas coisas, todos esses aspectos estão incluídos na vida de oração de Jesus. Na leitura oficial que foi feita aqui, que é a conhecida oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os princípios de uma oração modelo. Nós não vamos meditar nesse texto agora, mas o lemos apenas como base como certeza de que Jesus se preocupou tanto com a oração, que você já percebeu que Jesus não ensinou, não chamou a atenção dos seus discípulos de como eles deveriam pregar. Em outras palavras, ele não fez uma pregação modelo. Ele não disse, preguem assim. Ele também não disse, cantem assim. Também não ensinou, façam um culto assim. Mas se preocupou em dizer-lhes, orem assim. Ele deu a oração modelo. Será que isso não ensina para mim e para você algo extraordinário? No meio de tantas liturgias, no meio de tantos aspectos de manifestações religiosas, Jesus chamou a atenção dos discípulos e deixou claro que para ele, assim como para mim e para você, a oração deveria ser prioridade. Tanto é que ele nos ensina o que deve constar numa oração, o que deve conter numa oração. E aí ele ensina, através da oração do Pai Nosso, que a oração começa com adoração, com louvor, depois passa para os pedidos pessoais e encerra com adoração, com louvor, glorificando a Deus, enquanto se pede provisão, livramento, perdão, etc. Então Jesus ensinou o modelo. Mas eu quero lembrar a você que em tudo isso que Jesus nos ensina, os evangelhos estão recheados de ensinos maravilhosos de Jesus sobre a oração. Por exemplo, ele nos ensina que a oração deve ser perseverante. Ele nos ensina que a oração deve ser cheia de fé, deve ser recheada de fé. A fé é um conteúdo que não pode faltar na oração. Outra coisa, o perdão é a condição para que a oração seja atendida. Além da fé, a oração também pode ser feita em acordo. As lições da oração sacerdotal de Jesus estão aí diante dos nossos olhos. Mas ainda no seu culto de despedida, especialmente em João capítulo 17, aliás, no capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17, Jesus ensinou que a oração deve ser feita no nome dele, que é possível aos discípulos realizarem grandes obras em seu nome, que poderíamos contar com o auxílio do Espírito Santo, inclusive na oração. E depois Paulo vai falar sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 27 e 28, dizendo que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas e nos ensina a orar como devemos orar, porque muitas vezes não sabemos o que devemos pedir ou como pedir. Também Jesus nos ensina que as orações nos preparam para as aflições. Não só isso, mas também nos dão força, nos dão graça para vencer as aflições. E no capítulo 17, Jesus orou por si mesmo, Jesus orou pelos discípulos que estavam com ele e pelos futuros discípulos que haveriam de seguir. Por último, quero dizer a você que o ministério de oração de Jesus foi tão importante, foi tão extraordinário, que tudo que ele ensinou sobre oração
daria, se fôssemos fazer uma reflexão, uma dissertação teológica, daria talvez alguns milhares de páginas sobre a beleza, sobre o encanto, sobre as emoções, sobre a força, sobre o gigantismo, sobre a perseverança de Jesus na oração. E sabe qual é a maior de todas as lições? Se ele, como homem perfeito, se ele, como filho de Deus, precisou orar, sentiu a necessidade de orar e nos deu grandes exemplos na sua vida de oração, eu e você não podemos abrir mão deste exercício espiritual. Ele está nos ensinando que se ele orou, eu devo orar, você deve orar. E a nossa pergunta para você nesta noite, nesta reflexão, neste momento é: como tem sido a sua vida de oração? Você tem dedicado tempo na presença de Deus? Você tem separado tempo para falar com Ele? A oração não é só uma lista de pedidos, mas a oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. A oração é o ar que a alma do crente deve respirar. Eu costumo repetir algo que aprendi há muito tempo. A oração na vida do crente deve ser a chave do dia e o ferrolho da noite. E eu tenho reservadas aqui algumas que eu considero pérolas sobre o valor, a importância da oração. E gostaria de compartilhar com você. Quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias ao seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. Quem nos ensinou isso foi Matthew Henry. Um escritor anônimo disse que Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade de expressões. Mas sabe o que ele presta atenção? Ao que ele presta atenção? A sinceridade e a devoção do coração. A chave abre a porta não porque é dourada, mas porque se encaixa na fechadura. Preste bem atenção o valor dessa lição. Robert ensinou que o valor de uma oração não é determinada pela sua extensão apenas, mas pela sua intensidade, pelo quebrantamento demonstrado diante de Deus. Entre o coração humilde e contrito e a majestade do céu, não há barreiras, disse Barlow. A única senha é a oração. Entre o coração humilde e contrito e a majestade do céu, não há barreira. E a única senha é a oração. A oração é uma reunião de cúpula na sala do trono do universo. Que coisa maravilhosa! Aquele que se assenta no trono tem prazer de ouvir e responder às nossas orações. Foi ele quem prometeu através do profeta Jeremias. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3. Clama a mim e eu te responderei. Te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. No capítulo 29, dos versículos 11 a 13 do profeta Jeremias, Deus fala conosco assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o versículo 7, Jesus ensinou: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Em Efésios,
capítulo 6 e o versículo 18, Paulo ensinou que devemos orar sempre, pois ele declara: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, intercedendo ou perseverando nisto, com ações de graças, orando no Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17, foi Paulo quem alertou e lembrou a todos nós que devemos orar sem cessar. Textos como este, verdades como estas, precisam estar presentes na vida de todo cristão que busca a Deus com sinceridade e que deseja ver Deus operando na sua vida. Thomas Watson disse que a oração é a chave do céu e a fé é a mão que a faz girar. R.A. Torrey escreveu em um dos seus mais importantes livros que o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. E um outro grande intercessor diante de Deus, incentivador da oração, que foi Jack Hayford, ele disse: orar é invadir o impossível. E Peter Wagner encerra o assunto dizendo: o que se ganha com a oração deve ser mantido pela oração. E eu quero encerrar esta reflexão com algumas perguntas que talvez você ainda não tenha parado para pensar sobre elas. Qual foi o segredo do exército de discípulos de Jesus que em apenas uma geração, no primeiro século, virou o mundo de cabeça para baixo em nome de Jesus Cristo, pregando, transformando vidas pelo poder da palavra? Dentre outros fatores, podemos afirmar que foi a oração fervorosa e eficaz que fez toda a diferença. O que será capaz de mobilizar os desanimados, hesitantes e sonolentos discípulos de Jesus na atualidade? A resposta é a mesma: a oração fervorosa e eficaz. O que poderia transformar a mentalidade de um grande número de seguidores de Jesus que nos dias de hoje gastam o tempo com atividades fúteis? A resposta é a mesma: a oração fervorosa e eficaz. O que poderia revolucionar as nossas congregações que se movem com passos lentos rumo aos campos missionários, que estão prontos para a grande colheita? A resposta é bíblica: a oração fervorosa e eficaz. O que a igreja poderá fazer para que se levante um grande e poderoso exército de ganhadores de almas para o reino de Deus? A oração fervorosa e eficaz. O que será capaz de arrancar das mãos do inimigo de Deus as preciosas vidas que estão perecendo sem conhecer a mensagem da cruz, que anuncia o perdão e a liberdade em Cristo? A resposta tem que ser a mesma: a oração fervorosa e eficaz. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você. Pense na importância da oração. Pense na perseverança da oração, pois este é o foco principal dessa mensagem. Nunca desistir de orar. Nunca deixar de orar. Ainda que você, por algum motivo, tenha desanimado ou pensado em parar de orar por aquele propósito, por aquele objetivo que está em seu coração. A receita bíblica, a recomendação bíblica é: não pare de orar, porque Deus te vê, Deus te conhece, Deus está ouvindo e na hora certa Ele vai responder. Ore com fé, ore com quebrantamento, ore segundo a Bíblia e ore com perseverança. Talvez você esteja dizendo: mas o que eu preciso como ingrediente da minha oração para que ela funcione? A fé.
é o principal destes ingredientes. Porque a fé não é o que muita gente pensa, um pulo no escuro, algo esquisito, algo estranho. Não. A fé, ela vê alguma coisa. A fé vê possibilidade ao invés de impossibilidade. A fé vê potencial ao invés de impotência. A fé vê habilidade em vez de inabilidade. Uma oração com fé vê esperança em vez de desespero. A oração com fé vê adição em vez de subtração. A oração com fé vê multiplicação em vez de divisão. A oração com fé vê aumento em vez de diminuição. Vê colheita em vez de fome. Vê vitória em vez de derrota. A oração com fé vê solução em vez de confusão. Abraão viu o dia do Cordeiro. Neemias viu pela fé os muros de Jerusalém sendo restaurados e erguidos. Esdras e Zorobabel viram o segundo templo pronto. José viu a fartura e a salvação futura da nação de Israel. Eu e você, ajoelhados na presença de Deus e crendo de todo o nosso coração, poderemos ver, pela fé, coisas extraordinárias que só Deus pode fazer e está disposto a fazer. Quando você pede coisas grandes, não fique pensando que você está pedindo algo simplesmente para chamar a atenção de alguém. Porque pedir coisas grandes para Deus honra a Deus, dignifica a Deus. Quando você pede algo que para você é impossível, sabendo que para Ele tudo é possível, isto honra e dignifica o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo. Seu poder não mudou e Ele está pronto para ouvir e responder cada uma de nossas orações segundo a sua vontade. Amém.